Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida. E olha só, mesmo sendo apaixonado pela vida, hoje estamos vivendo um momento de muitas instabilidades emocionais. E para me ajudar e ajudar você que está aí do outro lado, eu convidei um querido amigo, Dr. Jean Rafael. Ele é médico cirurgião, ele é professor, mestre, coordenador da disciplina de saúde e espiritualidade pela Universidade Federal de Alagoas, é pós-graduado em ensino na saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, pós-graduado em psicoterapia transpessoal pelo Núcleo de Expansão da Consciência Lumen. Tem certificado internacional em gerenciamento do estresse. É um excelente palestrante, autor do livro A Ciência da Gratidão, é apresentador de um programa de televisão, Conexão Saúde, que acontece todas as terças-feiras às 20h30 pela TV 7 Segundos de Arapiraca, ao vivo no Facebook e no Instagram. Jean passou por um momento muito difícil em sua vida. Ele venceu uma depressão e a síndrome do pânico. E hoje ele vai compartilhar como é que ele saiu, quais foram os 3 pilares que ele utilizou para sair e se curar destas enfermidades emocionais que estão invadindo toda a humanidade de uma forma implacável. E hoje ele traz dicas preciosas, porque essas síndromes todas, elas podem até nos levar ao suicídio. Jean, muitíssimo obrigado por você aceitar esse convite. Eu fiquei extremamente feliz de ter você aqui no canal, porque eu sei que você vai enriquecer aqui os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Ari. Muito obrigado. É uma honra estar aqui falando para a tua audiência, né? Estar conversando com você. Uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né, que eu tenho uma consideração, um respeito pela tua história, pela pessoa que você é, por todo esse legado que você tem deixado, né, cada vez mais forte aqui nesse planeta. Nós estamos, como você falava, num momento de instabilidade e nós necessitamos de pessoas que possam contribuir, né, para que a gente possa cada vez mais aí estar levando, né, a nossa humanidade, conteúdos, está compartilhando os nossos saberes e as nossas histórias de vida, que muitas vezes são essas pequenas histórias que fazem a diferença, não é, no coração daquelas pessoas que nesse momento possam estar passando por momentos de sofrimento. Falo isso, como você falou, como uma pessoa que há um tempo atrás passou por muitas adversidades e foram histórias que puderam modificar tudo isso. Rapaz, você sabe que aqui no canal, né, eu tenho uma audiência muito grande de pessoas deficientes visuais e cegas. Eu gostaria que você fizesse uma audiodescrição para essa galera toda aí. Ok, então, olha, o Jean Rafael, tá certo? Tem 1,74 m, tem olhos aí castanhos escuros, cabelos pretos, eu uso meu cabelo de lado, eu tô numa camisa esporte, de cor azul marinho. Estou sentado na mesa aqui da minha casa, nos fundos a gente tem um quadro aqui que eu gosto muito, está aqui a Santa Ceia. Perfeito, meu amigo. Essa descrição do ambiente aqui, um ambiente que eu gosto muito, essa sala. Uhum. De vez em quando os passarinhos cantam ali fora, os nossos animais que a gente tem aqui em casa também, gato, cachorro, passeiam por aqui, é assim. Que delícia, que delícia. Jean, você nasceu aonde, Jean? Eu sou arapiraquense, né? Eu sou arapiraquense nato, nasci aqui em Arapiraca e passei um bom tempo, né? Até sair para a capital para poder estudar. E você tem mais irmãos? Tenho um irmão que é 1 ano mais novo que eu, que é o Julian, ele é engenheiro. Tenho uma irmã, que é a Rafaela, que mora em Pernambuco, aqui o estado vizinho, na cidade de Garanhuns. Né? Tá. E ela é advogada, e tem um irmão mais novo, que é o Júnior, né? E esse mora em Arapiraca e também é advogado. Ah, que maravilha. E você passou a sua infância aí em Arapiraca? A minha infância foi aqui, foi uma infância aí que eu digo que foi maravilhosa, né? Como é que foi a tua infância em Arapiraca?
Olha, Ari, os meus pais, né, são pessoas muito simples. O O meu que, pai, que seu pai fazia? meu pai, Hum. ele trabalhava na roça, né? Ah, ok. E ele era agricultor. E quando ele veio para cá, para a cidade, ele veio morar com a família, né, que aqui residia. Então, uma tia dele o acolheu, e essa tia, ela tinha uma cantina no colégio aqui que era muito conhecido, é muito conhecido, né? Ele fechou recentemente esse formato que tinha, mas era muito conhecido na época. E aí ele veio, ficou trabalhando nessa escola, né? Ele era porteiro. Ele entrou como porteiro dessa escola, naquela época se chamava Disciplina, quem corria atrás daqueles meninos que não queria, os gazeadores, se chamavam gazeadores de aula, né? E quem carimbava, na época, era uma caderneta, então ele carimbava a caderneta lá, né? Se você entrou, se você faltou, ele tinha Entendi. Era essa meio função, fiscal, né? era o fiscal, né? Um porteiro fiscal. E Entendi, perfeito. aí conheceu minha mãe. Minha mãe já era de Pernambuco, né? Minha avó veio para cá, a qual eu tinha um carinho muito grande, né? Veio para cá com ela. E minha avó era feirante, né? Ah, Ela sua avó era vendia. feirante. Minha avó era feirante. E Ah, aí minha mãe trabalhou como balconista, né? Começou como balconista na farmácia. E nesse processo todo de crescimento, eu adorava jogar futebol. Os meus colegas diziam que eu nasci com uma bola debaixo do braço, porque eu jogava, adorava jogar futebol. é mesmo. Era um esporte que foi quase um divisor de águas na minha vida aí, né? Que Olha isso, 16, rapaz. eu fui crescendo aí, e uma coisa que eu falo que o esporte é muito legal. Eu aprendi muita coisa. Então eu brincava. E ao mesmo tempo, né, desde criança, já com 8 anos, eu ia para a banca de feira da minha avó, eu e meu irmão. Ah, E aí você começou a trabalhar com a sua avó com 8 anos? eu ajudava ela, né? A gente ia para brincar ali, mas pegava aquela bacia e saía no meio do povo, olha o coloral, olha o tempero. Ah, vocês vendiam, ela vendia temperos. Tempero, coloral, né? E a gente ia ajudar naquele momento Olha, ali que gostoso. a todo esse processo, né? Então foi uma coisa assim que a gente cresceu com isso. Aí depois meu pai abriu uma lanchonete em frente à escola. Aham. Ele abriu uma lanchonete e aí eu fui ajudar na lanchonete. A gente se Ah, dividia em brincar, estudar. isso já com quantos anos, Jean? Acho que 12 anos, Ah, é? 12 para 13 anos era. E daí ele se dividindo, né? Depois dos estudos ele virou secretário, né? Passou para a secretaria da escola. Né, e eu fui estudar nessa escola, né? Ah, Eu tive tá. a minha infância numa escola aqui que era a Escola Chapeuzinho Vermelho. Era a Uhum. melhor escola de educação infantil da cidade, e eu só estudei lá porque a dona era minha madrinha, Madrinha Celeste. E Olha aí que eu tive essa maravilha. oportunidade, né, de estudar gratuitamente com bolsa, e depois estudei com bolsa nessa escola que era o Colégio Cenecista Nossa Senhora do Bom Conselho. E E aí me dividi entre estudar e ajudar nessas atividades. que maravilha. E em que momento da sua vida que você descobriu o amor pela medicina? Quando foi isso? Olha, Ari, eu desde criança eu estudava, eu tinha aquele jeito de estudar, os colegas até brincavam, porque eu era muito do esporte. E essa escola era muito forte no esporte. Então eu ia para o treino de futebol de salão, às 5h15 da manhã, eu chegava às 4h40 e levava meu livrinho e ficava estudando. Então antes do aquecimento eu estava lá, fazendo as questões, as atividades, era muito engraçado isso, que os colegas ficavam rindo lá, tirando onda. Mas, rapaz, o cara chega aqui para treinar e vem com um monte de livro debaixo do braço. Então eu estudava e me dedicava ao esporte. Volta a 16 anos, eu tinha a oportunidade, né, de um desses treinadores queria me levar para jogar fora, fazer teste e jogar futebol fora. Minha mãe naquela época disse, não, vai estudar, né? Era tudo mais distante, todo aquele processo. E aí foi quando eu comecei a perceber que estava na hora, né, de aí vir enfrentar o vestibular, e só tinha faculdade de medicina em Maceió, Tá, né? E tá. essa conexão ela é muito interessante ali, porque por volta dos 9, 10 anos, a minha mãe, ela foi pegar uma garrafa de água e a garrafa caiu no pé dela e cortou. Eu ainda lembro disso muito, muito nitidamente. E ela ficou chorando sem saber o que fazer, porque ficou sangrando pelo pé.
e eu peguei um pano limpo, disse, olha, é só pegar aquela criança, ela fala para mim hoje, ela disse, rapaz, é incrível, peguei um pano limpo, olha, a senhora tem que colocar no pé aqui e fiquei apertando, que é a conduta médica a ser feita. É justamente você pegar um pano limpo e comprimir aquilo ali até você ir para o hospital para levar os pontos. Então, desde criança, né, tinha algumas conexões que vinham com a medicina. Depois, em algum momento, eu fui num consultório de um médico muito conceituado, aqui ela conta essa história, ele ainda é um pediatra muito conceituado na nosso estado, que é o Dr. Milton Enio, e eu cheguei lá, fiquei olhando para os quadros, e disse, um dia eu vou ter um monte de quadro desse aí, eu quero um monte de quadro. Então, também desde criança, né, me acompanha... Já tinha uma conexão ali, né? Tinha uma conexão vívida entre a medicina, entre o esporte, né, são duas coisas que eu acho que me acompanharam desde cedo. E aí eu fui para a faculdade, né, com 16 anos, para fazer 17, eu fui para Maceió, era muito mais difícil, porque a gente tinha que sair daqui do interior, e aí eu tive que morar a priori com os amigos, né? A gente conseguiu uma casa lá de um dos pais dos amigos e foi um grupo para lá, para enfrentar o primeiro vestibular. Para enfrentar o vestibular. O vestibular, porque só tinha faculdade lá. Então perfeito, eu fui lá. Perfeito. E quando cheguei lá, batizamos a casa de Bate-Caverna, porque era uma casa que estava em construção. E era incrível, a gente tinha que se virar, porque tinha muito mosquito, porque era na beira de uma lagoa lá, a gente botava um mosquiteiro, uma lâmpada dentro, então a gente tinha que se virar para estudar. Era uma coisa... mas a priori eu consegui passar na primeira fase do vestibular, mas na segunda fase eu não consegui, por conta de alguns conteúdos, né, que nós saímos da escola que tinha suas dificuldades, né? Sim. E quando chegamos em Maceió, tivemos que enfrentar, né, escolas preparadíssimas, e nesse primeiro vestibular não obtivemos êxito, e isso você estava com 16, 17 anos? 16 fazer 17. Mas aí ficamos lá, meu pai arrumou outras pessoas para eu morar, aí era um grupo de primos lá da família, né, e eu fiquei morando nessa casa e estudando no cursinho. Até que eu fui fazer direito, Ari, eu digo que os primeiros equívocos que a gente vai fazer na vida. Eu fui fazer o curso de direito. Do nada, assim, vou fazer direito, porque a gente começa a conjecturar um bocado de coisa. Passei no vestibular de Direito e fui estudar Direito. Né? Olha isso. E aí eu trabalhava dando aula particular já com 17 anos e fazia, né, trabalhos para o pessoal de faculdade. E era uma coisa muito legal, porque aí tinha como sobreviver, comprar minhas coisas. Eu já vinha com essa pegada desde a infância e estudava à noite. Até que começou a aparecer alguns sinais ali, que aí é muito interessante isso, essas conexões da vida. Começou a bater uma tristeza, começou a aparecer umas coisas assim que eu dizia, o que é isso? Né? E naquela época, o formato, o jeito da família lidar com isso, e eu não percebia muito, mas aí eu digo, poxa, de repente veio aquela coisa muito forte, eu disse, eu vou largar esse negócio, o meu sonho é medicina, olha como são as coisas. E aí voltei no cursinho, né, que eu havia estudado, e quando eu voltei no cursinho, o que aconteceu? Aí eles me aceitaram de volta, eu voltei para o cursinho e fui fazer o vestibular de medicina. E aí acabei passando. Isso com quantos anos, Jean? Isso eu tinha feito já eu tinha feito 3 períodos, ia para o 4º período de Direito, eu já estava com 18 anos. 18 anos. E aí consegui passar no vestibular de medicina e fui cursar a faculdade. Foi um pouco mais difícil, porque a faculdade, eu vinha de uma faculdade que era noturna e aí passei por um período integral, né? E aí, para me virar, eu dava aula particular aos finais de semana e foi registrada a minha carteira como professor aí, não é? No ano de 99. E aí eu comecei a dar aula, olha, faz as contas aí, de 1999 para 2020. E você dava aula de quê? Comecei dando aula, foi interessante que eu entrei nessa escola, essa escola já era à noite, porque eu estudava de manhã e tarde. Quando eu cheguei na escola, eu fui dar aula de Química, fui substituir o professor de Química. É engraçado que eu fiquei no meio da galera lá, e disse, e aí como é que... Todo mundo achando que eu era aluno, né? Porque eu era mais novo do que o pessoal que estava na aula.
Quando o diretor me apresentou, ficou todo mundo olhando assim para mim. Ué, esse cara não é possível. esse garoto está fazendo aqui, né? E aí fui dar aula Entendi. de química, dei aula de física, eu dava aula química, física, biologia e matemática, né, particular. Mas Uhum. depois eu fiquei até o terceiro, quarto ano de medicina, porque depois começou os estágios que requeriam mais tempo, e eram estágios remunerados, aí eu fui diminuindo a carga, a intensidade de aulas. Mas Perfeito. fiquei mais que química e biologia foi minha pegada final. Ô, Jean, e qual era o seu grande objetivo quando você começou a cursar medicina? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu vinha muito dessas conexões. Eu via que era algo assim que a gente chama de missão, né? Hoje eu coloco a palavra propósito. Era algo muito forte. É algo que às vezes a gente não sabe lidar com esse campo, é meio que inexplicável, mas é aquela coisa que você começa, né, a ter uma força que começa a te mobilizar. Então eu disse, poxa, eu adorava cuidar de pessoas e me dava um bem-estar quando eu ajudava as pessoas. Ah, Eu percebia entendi. que quando eu fazia algo que a pessoa se sentia melhor, eu me sentia 10 vezes melhor do que ela. O que que era o sucesso para você nessa época? E aí, é como você falava, Ari, eu entro com esse propósito, entro com essa conexão, mas quando a gente entra no ambiente acadêmico, nós começamos a ver esses modelos. Né? E os modelos de sucesso apresentados eram modelos que, né, a gente tinha que ter cargos que representavam, naquele momento, por exemplo, o poder, você ser um diretor, você ser um gestor, né? Aquilo Uhum. representava, quando você via seus chefes, você ser um preceptor, você ter um consultório bonito, lotado, um modelo de sucesso que nos apresenta é esse, né? Você ter uma casa, você ter carro, vinha muito com isso, né? E era O tudo modelo isso de que você sucesso buscava. o modelo de sucesso que foi apresentado e que eu Era comecei a esse. perceber é esse, né? Então você vai sendo moldado. Eu digo sempre que a gente é moldado, né? Pelas Perfeito. situações. Aí eu fui fazer a residência de cirurgia geral, né? E era uma residência duríssima. E aí o cirurgião tem aquela cobrança, aquela coisa toda. Aí aquela coisa ficava mais ainda, né? Intensa. Eu lembro que né, durante a residência era muito duro. Eu tinha que É. acordar, era uma coisa duríssima, né? E a carga horária, né, o grau de responsabilidade, a forma como de você lidar com aquilo tudo. Então, foi uma coisa assim impactante. Tá. Mas nós passamos por esse processo e aí foi quando médico, aí vamos ver para onde é que vai, para onde é que não vai. Aí eu conheci minha esposa Mirella, né, no quinto ano de medicina, ela também fez a residência no mesmo hospital que eu, e decidimos voltar para Arapiraca. Ela é Então, depois pediatra, né? de. E aí, já como médico, né? Aí você vem para conseguir esse modelo de sucesso. Então, eu Vocês digo, já estavam casados já nessa época? isso, nós casamos e voltamos para cá, né? Ah, tá. Ela meio que não queria, porque morava na capital, Beira-Mar, aquela coisa toda, no interior, mas veio. E os 5 primeiros anos, cara, desse modelo de sucesso, eu digo que foi muito intenso, mas ele trouxe as suas sequelas. Quais foram as tuas conquistas com este modelo de sucesso? Aí, eu vou dizer a você, eu conquistei o que o modelo, né, realmente eu havia aprendido. Eu vim para cá, eu comecei a operar com um colega, né, que tinha já um nome na cidade, então a gente operava muito, 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 ganhava uma boa grana. Eu cheguei ao cargo de diretor do maior hospital, né, aqui, e tudo o que eu havia sonhado, então eu passei a ser o dito chefe, vamos dizer assim, o chefe daqueles que foram meus professores. Então a gente tinha, né, um carro maravilhoso, né, aquela coisa, embora. Então, tudo aquilo, mas vieram as sequelas em 5 anos, E aí que né? entra a parte Isso mesmo. dura do sucesso. Isso. E aí foi quando eu comecei a perceber que a gente, quando não está preparado e quando a gente não acompanha a questão da educação emocional, muitos chamam da inteligência emocional, eu trago o conceito da saúde emocional. Quando a gente não traz isso e não acompanha, aí foi quando eu entrei, né, nesses diagnósticos aí, comecei a ter crises, e essas crises, os colegas me ajudavam e orientando, até que realmente veio os diagnósticos de síndrome do pânico, de depressão, e toda uma via crucis, vamos dizer assim,
porque tinha uma característica, e que eu cito no livro, que foi primordial, que eu não aceitava. Eu não aceitava que estava doente. Por que a pessoa, ela resiste a aceitar que está com alguma enfermidade emocional? Hoje, você tendo passado por essa situação e tendo se curado, por que a pessoa tem essa dificuldade? Eu vou passar na íntegra o que aconteceu comigo. A primeira coisa é que esse modelo do sucesso, né, ele não abre espaço, muitas vezes, para a gente demonstrar nossas fraquezas. São aquelas crenças, né, é aquilo que a gente vem aprendendo ao longo do processo e que a gente não deve, não pode apresentar nossas fraquezas. Então, eu tinha medo de quê? Do que os outros iam dizer. Se a pessoa, poxa, o cirurgião, o diretor do hospital, com depressão, com síndrome do pânico, é impossível. Não é? Então, a primeira coisa foi o quê? Era medo do preconceito. Então, eu tive medo do preconceito naquele momento, né? De me agarrar a tudo aquilo ali e achar o que é que vão dizer de mim, né? E aí você vê, e a família? O que é que a família vai dizer de mim? Aí você começa, eu digo que na base está muito dessa questão do preconceito. Entendi. Né? Então, e isso dificultou muito o meu processo. Dificultou muito porque eu não aceitava. E quando a gente está, muitas vezes, num quadro como esse, eu batizei, Ari, de escapes. Por quê? Porque você não está sabendo lidar com a situação, você começa a desenvolver comportamentos, que esses comportamentos já denotam, muitas vezes, que você está dodói. Só que, muitas vezes, esses comportamentos, né, eles são aceitos, assim, naturalmente, né? A gente vive naturalmente imerso nesses comportamentos como uma coisa natural, normal. Por exemplo? Por exemplo, eu terminava o meu trabalho, não, vamos, final de semana, vamos tomar uma. Né? Vamos ali se juntar para tomar uma. Mas o que é esse uma? Não é? Uma caixa de cerveja, uma caixa de uísque. Tomar uma. Né? Se você disser, não, vou tomar uma taça de vinho, vou tomar uma dose. Né? E aí você se enquadra no limite de álcool que lesa o fígado. Né? Tantas gramas para o homem, tantas gramas para a mulher. Sim. Então, só que eu tomava uma, mas esse uma era o quê? Uma caixa de cerveja, uma caixa de vinho, no meio da galera. Então, o que acontece? Aquilo, no outro dia, eu chegava fisicamente debilitado. Por quê? Porque a carga era muito alta. Então, no outro dia, eu estava lá, a famosa ressaca, vomitando, passando mal fisicamente. Entendi. Né? No outro dia, no domingo, eu digo que, para mim, eu batizei como o círculo da improdutividade que acontecia comigo. Então, eu tomava essa uma na sexta, no sábado era ressaca física, no domingo era a ressaca moral, onde eu fui, como é que eu cheguei, com que eu estava, né? E na segunda, a ressaca consciencial, que é onde você volta para fazer o que você tem que fazer e você tá ali, caraca. E você vê, né, o prejuízo que você trouxe. Isso, né? Você começa a ver o prejuízo. Então, uma das coisas que eu fazia era essa, tem inúmeras, né? A gente pode ir, às vezes, para comida, às vezes pode ir para compra, às vezes a gente pode ir para diversas formas que, então, a gente não vai percebendo. E isso vai sendo um escape para aquela pressão, para aquele sofrimento que eu não estou dando conta. E é engraçado, né, Jean, porque esses escapes, eles são socialmente aceitáveis, né? Isso. É isso que eu acho que é a grande armadilha de tudo isso, não é? Isso, e aí então a gente não vai dando conta, né? E a gente também, por gerar um certo prazer também, a gente não quer, às vezes, compreender nem agir em cima daquilo. E para mim eu dizia, não, mas isso aí, não. Então eu estava sempre com o não, que era resistência. Não. Alguém dizia, Jean, observa, não. Tá sempre tudo certo, né? Não. Então tá sempre uma negativa, né, em cima daqueles processos ali. Até que chegou num processo tão grave, né, que me limitou. A doença começou a me limitar. Né? Então eu não conseguia mais sair de casa, com medo de passar mal. Então começou a trazer limitações. E a partir daquelas limitações chegou num estágio tão assim complicado que eu aceitei, né, a buscar ajuda. E foi aí que eu busquei ajuda com um psiquiatra, que é o prefaciador da obra, né, que é o Dr. Gerardo, e foi quem me ajudou muito nesse processo. Então, uma das coisas que eu mais percebi que me ajudou foi aceitar. Aceitar ajuda profissional,
aceitar que precisava tomar medicação quando precisava, porque também tinha preconceito, e muita gente tem preconceito com os remédios. Claro. Não vou tomar não, tá? Já prende essa coisa toda, vou tomar não tomo. E ir no psicólogo fazer a psicoterapia. Não, não vou nada. Quando eu abri mão dessas resistências, eu acho que 60%, 70% do sofrimento começou já, porque só com a busca da ajuda especializada. Jean, de forma simplificada, o que é a depressão? Olha, Ari, a depressão, né, ela vai se enquadrar aí de uma forma bem simples, tá? Vamos imaginar que você começa a ter uma tristeza, e essa tristeza ela vai se prolongando, né, por um processo aí de mais ou menos 3 semanas, aquilo vai ficando mais frequente, e aí começa a aparecer outros sintomas associados, entendeu? Os mais diversos possíveis, e é interessante que eu cito sempre para as pessoas que, olha, nem sempre é aparente essa tristeza. Por quê? Porque por outras convenções sociais, nós somos mestres em chegar perto das pessoas sorrindo, mas por dentro está triste, acabado. Então você vai encontrar muitas pessoas que estão ali rindo do seu lado, mas que estão deprimidas, assim, gargalhando, que podem estar deprimidas, assim. Porque elas podem desenvolver uma carapaça, ou seja, algo de convenção, que eu fazia muito bem isso, tá? Estou dizendo isso por experiência própria. Chegar perto da pessoa, não, rindo, feliz da vida, né? Mas depois, quando você volta para sua casa, né? O seu eu está muito triste, né, Jean? Tudo aquilo desmonta e vem aquela gama de sintomatologia. Então, às vezes, você faz um perfil social, mas por dentro, né? E outros não conseguem. Outros, né, ele já demonstra no seu trabalho uma irritabilidade, né, porque muitas vezes altera o sono, muitas vezes altera o apetite, então você começa a engordar, emagrecer. Muitas vezes tem sintomas, né, que começam a surgir, os mais diversos possíveis. E aí eu digo sempre, quando você percebe isso, quando tem alguém que muitas vezes é aquela pessoa que convive com você, ela percebe e vem te alertar, aí é a aceitação e buscar os profissionais, né, competentes, como psiquiatra, como psicólogo, que vai poder te ajudar. Jean, nós não corremos o risco de confundir a depressão com crise de ansiedade? Também a ansiedade, e aí onde está, e eu digo sempre, Ari, a importância do profissional, né, qualificado, que treina, que lida com isso todos os dias, para ele poder fazer as diferenças diagnósticas. A ansiedade, pessoal, é algo, né, que a gente projeta muito no futuro. A gente vai projetando no futuro ali o tempo todo, né? E essa projeção começa a trazer sentimentos, e esses sentimentos, né, a própria psiconeuroimunologia, ela traz muito bem isso hoje, tem uma forte ligação com o nosso sistema hormonal. E isso começa a trazer mudanças. Então a gente precisa estar atento também a isso. A ansiedade é isso. Olha, o que é interessante ali, muita gente pergunta assim, então eu não posso ficar triste? Eu não posso ficar ansioso? Claro que nós vamos ficar ansiosos. Normal. Claro que nós vamos ficar tristes. Imagine agora o luto. Tantas pessoas que, né, que pelo fenômeno da morte, né, que a gente vivenciou e vivencia todos os dias. Se você convive, se você gosta daquela pessoa, você não ficar triste, aí é uma coisa que aí a gente precisa estudar mais a fundo ainda. Né? Mas é natural que a gente tenha, por exemplo, você perdeu um emprego, né? Você está num momento como esse agora, né? Você está com dificuldade financeira, como muita gente tem passado, você não ficar triste. Então, episódios de tristeza, eles vão acontecer, né? Naturalmente. Agora, o problema é quando isso vai se cronificando e vai trazendo uma gama de sintomas por trás. Então, é aí que eu digo, está atento e buscar ajuda dos profissionais qualificados para poder fazer os diagnósticos. Então, pelo que eu entendi, a crise de ansiedade seria não viver o agora, sempre Isso. projetar algo para o futuro que muitas vezes não acontece, não é isso? Muitas vezes não existe, ele não acontece. Entendi. Fica lá no futuro, que às vezes ele nem vai aparecer. Não vai acontecer, né? Vai acontecer. E o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, de uma forma bem clássica para vocês compreenderem,
Sim. Né? É algo que vem como uma sensação iminente da morte. A pessoa que sofre com a síndrome do pânico, ela tem a sensação iminente que ela está morrendo. É incrível. Então, eu tinha sintomas. Imagina eu como médico. Eu dizia, não, eu estou infartando, eu estou com... A pele ficava fria, né? Eu tinha sinais de choque, vamos dizer assim, que eu dizia, poxa, e aquela dor no peito, aquele aperto. Mas quando a gente ia fazer os exames, estava tudo normal. Não tinha alteração de enzima, não tinha alteração eletrocardiográfica, não tinha Nada. alteração metabólica, você fazia, não tinha nada. Aí você, quando você afasta todos os processos, aí você começa a ver, opa, né? E essas crises, elas são crises mais espaçadas, mas com o tempo elas vão encurtando. Então tem gente que tem crise de pânico uma vez, duas vezes no ano. Tem gente que começa a ter todo mês, e tem gente que começa a ter todo dia, e tem gente que começa a ter mais de uma vez durante o dia. Foi o meu caso. Poxa, Jean, uma síndrome dessa é o que provoca muitas vezes o alto índice de suicídio que nós estamos tendo atualmente? Nós temos na base do suicídio causas multifatoriais, né? O suicídio ele tem causas multifatoriais, mas tem uma forte relação com as doenças emocionais, principalmente a depressão. Então, realmente, a gente precisa tratar, a gente precisa buscar ajuda, porque a gente chega nessas manifestações mais graves, como o próprio suicídio. Hoje, existe uma síndrome que estão se falando muito, que é a síndrome de burnout. É o queimar, o termo que vem do inglês, né? É fora queimando dentro, né? Out fora, burn, queimar, fora queimando dentro. E Né? essa síndrome ela tem prejudicado muitos profissionais. Isso, muitos. Porque é algo também que está nessa fisiologia, que é o estresse, uma reação aí catalogada no século passado por um pesquisador, que a batiza com a resposta de fuga ou luta. Ou seja, o organismo se prepara em momentos para fugir ou para lutar. Ele via isso. Havia mudanças fisiológicas induzidas que faziam com que a pessoa se preparasse para lutar ou morrer. Então, imagine um cachorro pitbull correndo atrás do ari, bravo, querendo engolir o ari. O ari vai se preparar para lutar com o cachorro ou sair fugir dali. Não é? Sim, sim. Mas é aquele momento, não é, Ari? Agora, imagine esse cachorro pitbull. O Ari vai dormir, ele está na cabeça do Ari lá. O Ari acorda, ele está na cabeça do Ari. O Ari vai jantar, ele está na cabeça do Ari. Que é justamente essa projeção que nós criamos mental, vamos dizer assim, de ficar ali, por exemplo, meu Deus, vai acontecer isso. Eita, vai acontecer aquilo. Eita, vai... Então, isso gera, por exemplo, imagine você acontecer, eu vou perder meu emprego. Isso gera o quê? Não gera medo? Ah, não tenha dúvida. Como é que eu vou pagar minhas contas? Não é? Então, às vezes, quando é uma situação real, tem um impacto, sim. Mas é aquele impacto e você vai tentar dar conta daquele processo. Mas, às vezes, não é? Você passa o ano inteiro com aquilo, eu vou perder meu emprego, vai acontecer aquilo. Não é? E muitas vezes você não perde. Mas esse medo, essa projeção, né, Jean? Essa projeção, ela é negativa, né? Ela faz um gatilho hormonal no seu organismo. Entendi. Então esse gatilho, ele vai ficar lá. Então uma coisa que era para ser pontual e boa, ela fica crônica. E aí, essa cronicidade do estresse, né, leva a essa síndrome que tem esse conjunto aí exuberante de sintomas que limita o trabalhador. Né? Essa síndrome é mais voltada para o indivíduo que está no ambiente de trabalho. E aí você, né, fica limitado e tem que se afastar do trabalho. Então é importante a gente começar a observar, né, que se a gente não sabe lidar com esses fatores estressores, Ari, a gente vai adoecer em algum nível. Jean, se você tivesse que elencar os principais fatores que desencadearam a sua depressão e a sua síndrome do pânico, hoje, com todas essas especializações que você tem, com todo o preparo que você tem, você saberia nos dizer hoje quais foram esses fatores?
Eu resumo que eu não sabia lidar com a carga de estresse. Eu resumo nisso, eu não sabia lidar com a carga de estresse. Então faltou Porque o gerenciamento de estresse aí. faltou o gerenciamento do estresse. Por isso que eu resolvi trabalhar com gerenciamento do estresse. Porque eu pude passar pelo processo, eu vi que eu não sabia lidar com isso, e depois eu venho aprendendo a lidar com isso. Né? Então, um pouco que eu aprendi, eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Porque também o estresse, muita gente trata como uma coisa natural, que não tem problema nenhum, que não vai causar nada. E eu vivi na pele isso. E o mito do estresse, Ari, também é o seguinte que eu vi depois, né? Principalmente quando a gente está em altos cargos, não? Estresse, né? Ele tem um sinônimo de que é muito bom, só que tem uma ressalva aí. O estresse, ele é muito bom em determinados níveis. Quando ele ultrapassa determinados níveis, ele passa a ser prejudicial. Ele vai te levar à exaustão. E como é que a gente consegue detectar que estamos passando do nível? É aí é aí porque nós não temos assim, eu não consigo olhar para o Ari e dizer o Ari aguenta X de estresse. Você poderia não saber o quanto eu aguento, mas você saberia o quanto você aguenta? Você tem mecanismo que te aponta? É nesse aspecto que eu pergunto, né? Em que momento nós podemos observar que a nossa carga de estresse ela está sendo excessiva? Temos diversas formas. E aí, Ari, como eu falava para você, eu olho para a pessoa, às vezes a pessoa, quanto de estresse que ela aguenta? Não sei, mas a gente começa a perceber quando, na consulta, quando você faz a consulta, você começa já a perceber os sinais, os sintomas, tá entendendo? Você começa a perceber o comportamento daquela pessoa, a forma, né, como ela reage aos fatores. Então já começa a elencar ali algumas coisas. Nós temos também questionários validados cientificamente, questionários que podem já dar suspeição de que você possa estar passando pelo estresse crônico. Nós temos questionários de índice de estresse que podem dizer, olha, o Ari, nesse ano, por exemplo, ele tem uma probabilidade de adoecer em tantos por cento. Então, o questionário já pode ver isso aí. E na consulta, né, exames. E aí, através dos exames médicos, a gente consegue ver, por exemplo, o hormôniozinho, que é chamado hormônio cortisol, e foi um hormônio que a turma lá no Reino Unido encontrou que esse hormônio alto, nas pessoas que estavam passando pelo processo do coronavírus, ela tinha complicações mais severas. A gente não sabe se a pessoa já apresentava isso antes, ou se foi o próprio vírus, que é um fator estressor também, que desencadeou o aumento desse hormônio. Mas aí você vai ver que tem hormônios que estão desregulados, que pode ser fruto já dessa cascata. Existem diversos mecanismos, né, que a pessoa pode já ser acompanhada, né, a pessoa pode estar sendo orientada. Isso do ponto de vista mais efetivo, vamos dizer assim, do acompanhamento médico. E temos outras situações, né, que aí já são as orientações. Tá, mas então o mais adequado é buscar a ajuda de um profissional. A ajuda de um profissional. Não está se sentindo bem, observa que as tuas emoções, as tuas atitudes, elas não estão sendo como eram antes. O ideal é buscar um profissional, não é isso? Isso, eu digo sempre, relato, né, que é importante a ajuda profissional, porque os profissionais, eles são qualificados, eles são treinados para que você possa exercer esses diagnósticos, eles possam te orientar, porque às vezes você vai precisar de medicações, né, e você vai precisar, né, de intervenções, porque o organismo em algum nível pode ter sido lesado. Então eu digo, olha pessoal, hoje eu faço 3 etapas, né, que são os pilares aí, ali. No seu livro, A Ciência da Gratidão, você fala de 3 pilares que te alavancaram, que te tiraram da depressão, que te tiraram da síndrome do pânico, e eu gostaria muito que você falasse sobre esses pilares. Ari, eu vou falar com muita alegria, porque nesse período agora de pessoas também que passaram pelo processo da Covid e que
me mandaram feedbacks e disseram que utilizaram esses pilares durante o processo da doença. Que maravilha, né? Eu fiquei muito feliz. Vários relatos de enfermeiros, enfermeiras, assistente social, e mandaram falando sobre como foi importante utilizar esses pilares também. Porque esses pilares, eu digo que é uma ampliação dos meus conceitos médicos. O primeiro pilar é muito bem conhecido, é o corpo físico. É o que eu falava. Né? Eu preciso fazer exame, né? Eu preciso, às vezes, quando precisa de cirurgia, fazer cirurgia. Eu preciso, quando precisa de remédio, tomar um remédio. E aí vem a questão da parte médica, do ponto de vista também, algumas coisas que impactam em complicações, como, às vezes, eu preciso fazer atividade física regular, às vezes eu preciso mexer na alimentação, eu preciso controlar o peso, né? Eu preciso dormir bem, eu preciso hidratar. Então, o primeiro pilar é corpo físico. Perfeito. Onde eu trago conceitos e situações que hoje nós não fazemos de forma legal nesses pilares. E que eu passei a aprender e reaprender na minha vida. Como comer melhor, como dormir melhor, como hidratar melhor, né? Cuidar do corpo físico. Então, o primeiro pilar é o corpo físico. Mas aí você vai dizer, como eu falava ainda essa semana, esse pilar é fácil demais, é da nossa cultura, todo mundo sabe cuidar do corpo físico. Se a gente soubesse, Ari, olha os índices de obesidade que nós temos no país. 50%, mais de 50% da população brasileira, segundo o site do Ministério da Saúde. Eu fiz até esses videozinhos para informar a população. Mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso. 20% está obesa. Então, pessoal, multiplique isso pela quantidade de brasileiros e nós vamos ver que esses fatores são elencados como fator de risco em várias doenças. Isso porque é o país do futebol. Então nós estamos assistindo futebol ao invés de estar jogando futebol, é isso? Título do próximo vídeo que iremos lançar em breve. Brasil, país do futebol ou o país que assiste futebol? É o próximo vídeo aí? É considerado, fresquinho, é considerado um dos países mais sedentários do mundo. Olha isso. Então, apesar de ser um pilar conhecido, as pessoas não trabalham bem com isso. É um país onde, como a gente falava, tem preconceito com remédio, as pessoas muitas vezes não buscam a ajuda especializada. Então, mesmo sendo um pilar conhecido, nós temos dificuldades, as mais diversas possíveis. O segundo pilar é o pilar mental. Nesse pilar mental, aí são conceitos que eu fui aprendendo e que eu trouxe para a minha prática. A meditação, o mindfulness, a atenção plena, a musicoterapia, que você ama música, então a música, a gratidão, a oração, independente da sua crença. Por quê? Porque a ciência mostrou que correlatos neurais, ou seja, quando você faz determinadas práticas, fisiologicamente tem mudanças. Então vem se estudando, por exemplo, a gratidão, o exercício dela como mudanças imunológicas, mudanças de determinados hormônios, áreas cerebrais que são acessadas. E aí é treino, né? Então, segundo pilar, mental. E o terceiro pilar, que eu acho mais importante, o pilar da consciência, onde aí é um pilar extremamente maravilhoso de se trabalhar. Que a consciência, ela bem fortalecida, é como você vai começar a perceber qual é o teu propósito, o que é que te move aqui, você vai realizar o teu autoconhecimento, você vai realizar o teu autoamor, autocompaixão. Então, esse pilar, consciência, bem estabelecido, é o que vai te permitir, e me permitiu ver o seguinte, cara, essa uma que eu tomo no final de semana não tá legal. Comecei a dizer, oxe, peraí, se a gente só aguenta tanto de álcool, o que eu estou tomando é 10 vezes mais num dia, tem risco disso, isso, daquilo, chega, não vou fazer mais. Tá na hora de parar, né? Eu vou fazer mudanças aqui, peraí, isso lesa as minhas células, não, deixa eu abraçar minhas células, eu começo a desenvolver autoamor, carinho por mim mesmo. Então, tudo isso, esse pilar da consciência promove. E te promove você perceber qual é o teu propósito aqui, né? Aí volta aquela coisa da infância. O meu propósito não é ser médico, não tem a ver com a minha profissão. O meu propósito é cuidar de pessoas. E a medicina me permite cuidar, tá? Então, eu volto para trás e vejo que em algum nível da minha vida, que foram aqueles 5 anos, eu era médico distanciado do meu propósito, né? Porque a profissão ela pode te ajudar,
Mas se você não conhecer o teu propósito, você se distancia e não segue o caminho. Quantas vezes na vida, meu Deus, eu fui fazer um curso porque alguém disse que era bom, que dava mais dinheiro, que dava mais status. Mas realmente era aquilo que eu queria? Escute sua alma, né? Escute seu coração, né? Mente e coração. Né? Unir razão com sensibilidade e intuição, senão você começa a se desconectar. E qual foi o seu maior aprendizado passando por todas essas enfermidades emocionais que você passou? Quanto tempo durou? Eu passei 2 meses na cama, no quarto, sem sair de casa. 2 meses, Jean? 2 meses. Enrolado na cama, fiquei bem magrinho. O pessoal já havia dito que não tinha mais jeito. E depois eu comecei a me recuperar e fazer o tratamento, a psicoterapia. E em tornos gerais, vamos dizer, um ano e meio, eu passei para os cursos de autoconhecimento e depois eu fiz a pós-graduação em psicoterapia transpessoal e hoje, graças a Deus, eu sou professor desse curso para ajudar mais pessoas. Então... 2 anos aí. 2 anos de muita luta. Foi 2 anos de tratamento. Voltei a algumas atividades já com 8 meses, já voltava, né? Mas depois de 2 anos foi quando eu já estava numa linha, graças a Deus, e compreender cada vez mais. E como a meditação te ajudou nesse processo todo? Ela me permite, além dos seus benefícios, né, que são inúmeros, do ponto de vista físico, do ponto de vista de trazer uma tranquilidade que eu não sabia explicar na época, cientificamente, mas ela cria espaços para que eu possa refletir mais nas tomadas de atitude. Né? Ela me permite estar mais no momento presente, reconhecendo o que se passa dentro de mim. Quais são os meus sentimentos, quais são os meus pensamentos. Ela me permite ter mais tranquilidade para tomar as atitudes. Meditar é um bom remédio. Olha, eu digo que foi uma coisa assim, uma mudança na minha vida, que por experiência própria, né? Isso aí é um relato pessoal meu. Eu sei que cientificamente não existem diversas correntes. Há quem diga, isso não serve para nada, isso não é. Mas nós temos aí uma gama de artigos científicos que há 30 anos vêm sendo publicados, agora sendo divulgados mais amplamente, mas que, por experiência própria, eu medito todos os dias ainda hoje. E você sente que isso, a cada dia, vem te ajudando mais? Me ajuda muito. E as outras práticas que eu fui descobrindo, né, como gratidão, na minha crença, a oração, a música, relaxamento profundo, visualização. Eu comecei a usar a minha imaginação de forma positiva. Então, hoje eu faço visualização terapêutica. Eu bato papo com as minhas células. Eu me visualizo, né, faço exercício de visualização terapêutica, cada vez mais fortalecendo. Como é isso? Me dá um exemplo disso. E nos treinamentos, Ari, é muito interessante o que a gente faz, porque eu faço a pessoa ir lá, conversar com o coração dela. É interessante, a gente vai num processo ali que a gente leva ela a conversar com aquela célula. Ela vai batendo um papo com cada parte do corpo dela, né, com os recursos da música, ela vai... a gente vai fazendo isso e vai voltando a pessoa a mergulhar no interior dela. Eu poderia chamar isso de autoconhecimento? Também. São ferramentas que a gente usa, né, nos cursos de autoconhecimento para desenvolver. Mas o autoconhecimento em si, nós vamos começar a perceber quais são os meus comportamentos, quais são os sentimentos que estão por trás disso, os pensamentos. Você começa a perceber como você age na vida, né? Tirando todos esses arcabouços que são moldados ao longo da nossa vida. Tá. Porque muita coisa já vem de fábrica, né, rapaz? Vem do modelo, né? Eu venho de uma família, como eu falei, que tinha um sofrimento muito grande. Entendi. Né? E a gente cresce com aquilo ali, e a crença é o quê? Uma das crenças ou valores que... Olha, o homem vale aquilo que tem no bolso. Isso é natural, isso não é demérito, não. Mas quando você se autoconhece, você percebe, olha, eu cresci imerso, que olha, o homem vale o que tem no bolso.
Então, o que é que acontece? Você começa a buscar o ter, né? Buscar o ter. E não, eu preciso ter, porque se eu não tenho, eu não existo. Entendi. O ter, ele passa a ser uma consequência quando você começa a entender, eu preciso ser. Né? Eu preciso ser. Claro, Né? claro. Eu sendo, eu tenho uma grande possibilidade de ter. De ter, né? Jean, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre a questão da gestão, né, a gestão de estresse. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Gerir o estresse, eu comecei a entender que é usar esses 3 pilares na vida. Pega esses 3 pilares e começa a usar na sua vida. Começa a perceber. Primeiro, faz as avaliações para ver teu índice, o teu corpo, como é que está, o funcionamento, as limitações que você tem, o que você não tem, o que precisa fazer. É a primeira coisa, passar pelo olhar profissional. Tá, e aí, por exemplo, quando eu percebo, por exemplo, que eu estou com sobrepeso, eu estou com peso elevado, aí deriva para outras coisas. Às vezes eu vou precisar de um nutricionista, vou precisar de um educador físico, vou precisar de uma academia, eu vou precisar correr ao ar livre, eu vou fazer, então eu preciso mexer. Aí eu vou mexer com a alimentação, eu vou mexer com isso, vou mexer com o sono. Né? Eu percebo que eu não estou dormindo bem, então o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Então tudo isso a gente orienta as pessoas. Entendi. Entendeu? Perfeito. Aí, mentalmente, quais são os comportamentos, né? A gente começa a ver ferramentas que ela pode utilizar para melhorar, para ajudar ela, e na parte de consciência, para ela alinhar o propósito. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela teve uma dificuldade enorme no trabalho. Né? Começou a entrar com burnout, depressão, começou a tomar um monte de remédio, mas quando ela percebeu o propósito dela e ela fez uma mudança, com 3 meses ela já não tomava mais nada, foi desmamado. Olha, que fantástico, rapaz. Porque ela estava totalmente desconectada do propósito. Quando ela conectou, parece que assim, começou a vir planos, sonhos, que não deixava ela começou a ter uma força que... Tudo então, começou a fazer sentido para ela, né? Isso. Então, e aí eu gosto de trabalhar muito com esse pilar da consciência, para que a pessoa se autoconheça, para que ela perceba qual é o propósito, e depois ela vai derivando para os outros. Então, a aplicação desses 3 pilares é importante. E aí, muita gente no setor corporativo me pergunta, eu tenho como fazer isso? Deveria, e muito mais no setor corporativo. Claro, porque né? nós temos hoje o setor corporativo, não é? Ele se desajusta nesse processo. O ambiente de trabalho, onde é que a gente passa a maior parte do nosso tempo? No trabalho. Jean, como a prática da gratidão pode nos fortalecer? A gratidão, a ciência vem demonstrando hoje que ela tem esses correlatos neurais, ou seja, atinge áreas que freia a cascata do estresse. Ela age no sistema parasimpático. Então, agora, é exercício. Geralmente a gente agradece mais ou reclama mais. Então, reclama mais, né? Eu preciso praticar mais. Entendeu? Entendi. Jean, o que é a medicina para você? Olha, a medicina é justamente essa conexão de cuidar do semelhante e, ao mesmo tempo, me espelhar para cuidar de mim. Hoje, para mim, é fruto de muito amor. A medicina é o amor em andamento. Hoje eu percebo que essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de você perceber aquele que está ali com compaixão. O que é isso? Você pode passar por aquilo ali a qualquer momento. Então, hoje, quando eu atendo alguém, eu atendo com muito carinho, com muito respeito, sabendo que eu não estou livre, eu já passei por isso e posso passar de novo. Então, eu me coloco sempre hoje com essa pegada. Né? Estar no momento presente, fazer o meu melhor e entender que aquele que está ali, um dia pode ser minha mãe, pode ser meu pai. Eu trabalho no hospital, que qualquer pessoa que tiver qualquer coisa de acidente, essas coisas, eles vão ter que ir para lá. Então, pode ser minha mãe, como eu já atendi meu pai, já atendi meu irmão. No plantão, já atendi. Então, eu trato com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. E levo essa mensagem para os profissionais. Eu digo sempre, olha, quando a gente vem para cá, a gente vem, óbvio, para trabalhar, ganhar nosso dinheiro. Mas o que mais? A gente vem para cá para atender pessoas. Quem são essas pessoas? Pode ser um distante, pode ser qualquer um da gente. Então a gente não vem só pelo dinheiro, a gente vem agora também pelo dinheiro e porque nós poderemos ser os próximos. Então vamos dar o nosso melhor
porque quando a gente precisar, a gente vai ter certeza que vamos encontrar pessoas que estão conectadas para cuidar da gente. E as pessoas te encontram como? O meu site é o www.jeanrafael.com.br. O Instagram a gente está sempre movimentando com vídeo, né, que é o Jean Rafael Oficial, então segue lá a gente. Tá? E o Facebook, a minha página, Jean Rafael também. A gente está sempre colocando vídeo, orientações, mandando conteúdos para você aí, né, que queira também compreender mais sobre gestão e gerenciamento do estresse. Eu gostaria muito de agradecer essa sua generosidade de trazer todos esses ensinamentos que você nos trouxe no dia de hoje, fechando aqui o mês de setembro, que é o mês amarelo, que falam-se tanto, né, da questão do suicídio, das doenças emocionais, e você nos trouxe aí tantas informações valiosas. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu gostaria de dizer para você que, independente do que você esteja passando agora, seja uma dificuldade financeira, seja um processo de uma doença, seja lá o que for, busque a força que há dentro de você. Em todos nós existe essa força. Em você também. Busque se conectar com essa força. Busque se conectar com esse poder, vamos dizer assim, interno que você tem, para que você possa não só compreender, mas seguir adiante. Seguir adiante na certeza de que você está nesse planeta, você merece ser feliz, você deve cada vez mais buscar, não é? E mesmo nas adversidades, os aprendizados que tudo isso pode estar trazendo para você. E você dar a volta por cima, não é? E você seguir adiante. Seguir adiante. A minha crença, tá? Eu sempre busco esse aprendizado com Deus. Ele me move, ele me guia, ele me impulsiona, ele me projeta. Então, busque isso dentro de você e siga com essa força, fazendo aquilo que precisa ser feito, aquilo que dá para ser feito, o que pode ser feito, mas tendo a certeza de que cada segundo que você está aqui, nesse planeta, você tem todas as possibilidades e deve buscar essa felicidade que está dentro de você. Dentro de você. Meu amigo, muitíssimo obrigado, viu? Você é fantástico, obrigado, muito sucesso. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva. Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp, 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.